fazer as restrições. Tá ótimo. Boa tarde. A gente vai começar nosso primeiro STETcast. Eu sou Beatriz, presidente da Liga Acadêmica Interdisciplinar em Saúde e Estética. Tem duas biomédicas exemplares aqui com a gente para falar sobre esse tema. Vou passar para o Matheus. Eu sou o Matheus, sou diretor científico da Liga Acadêmica aqui da Nassau. E a gente está com duas biomédicas estetas incríveis, a doutora Beatriz Vaz e a doutora Beatriz Ávila. E elas estão aqui hoje para contar um pouco sobre um polêmico tema, né, da harmonização de seios. Elas são especialistas nisso, trabalham já há um tempinho aqui, tem espalhando a técnica, né, por Fortaleza. Não só espalhando, desculpa, Matheus. Vai. Não só espalhando seguir. sobre a técnica em si, mas também falando um pouco mais sobre o procedimento de PRP, PRF e a parte de plasma gel em geral, que é algo que hoje o preenchedor autólogo e o bioestimulador vindo do próprio paciente não é muito utilizado pelos profissionais da nossa profissão, tanto por conta do mercado farmacêutico em si, mas também por conta de algumas coisas que a gente vai discutir durante o podcast. Doutora Beatriz, me conta um pouquinho como é que surgiu a ideia dessa técnica, como é que ela funciona. Na realidade, a ideia surgiu mais da necessidade, né? Porque o pai das invenções são as necessidades. Surgiu porque a gente trabalha hoje com a harmonização de glúteo, que é uma técnica bem parecida, né? Que a gente também usa os dois produtos, o preenchedor autólogo, né? E também a parte do PRP. E surgiu porque uma paciente em específico, que também a nossa amiga quis fazer esse procedimento, né? Ela viu porque uma amiga dela de São Paulo faz e perguntou se eu não poderia fazer. Eu já conhecia a técnica, só que ainda não tinha utilizado devido à procura e também porque eu ainda estava iniciando, né, com a parte de PRP. Aí eu, legal, vamos ver como é que vai ser. Aí vi que a técnica é uma técnica super segura. É uma técnica que o paciente tem um conforto durante a sessão, diferente de alguns procedimentos que é bem desconfortável, principalmente a região do seio, que é muito sensível, tem muita glândula, tem muita terminação nervosa. Então, é importante também trazer o conforto para o paciente. E outra, não tem riscos. Não tem risco do paciente fazer e ter rejeição em relação ao produto. Não tem risco de dar reação alérgica, por exemplo. E o processo inflamatório ele é super controlável. Então, o paciente ele pode fazer um procedimento confortável, sem riscos, com um custo-benefício ótimo, porque o produto ele vem do paciente. Então, o custo-benefício é maravilhoso, tanto para o profissional quanto para o paciente. A única coisa é porque os profissionais, às vezes, não gostam muito de fazer. Por quê? Porque demora. A sessão é muito demorada, mas em relação ao resultado e as vantagens são maravilhosas. É só você ter um pouquinho de paciência que dá certo. Apesar do PRP ser ótimo, tem muita gente que ainda não conhece. Vocês conseguiriam explicar um pouquinho o que é o PRP, Consigo PRF? sim. A doutora Beatriz ela pode explicar, até porque é uma parte que ela adora falar sobre hematologia. Pronto. O PRP, ele não é muito divulgado aqui em Fortaleza, em alguns outros estados já é mais avançado, mas é uma técnica antiga, é uma técnica utilizada pelos odontologistas na parte de odontodontia. Por quê? Porque é um ótimo cicatrizante. Aí, diante os estudos feitos, foi que a gente começou a trazer para a área da estética. Nada mais é do que pegar o plasma, a parte líquida do sangue do paciente, onde vai ser rica em plaquetas e vai ficar liberando os fatores de crescimento. No que isso melhora? Melhora a flacidez da pele, o que é muito procurado na harmonização dos seios, né? Para dar aquela levantada, além de volumizar um pouco. Substitui a hidroxapatita de cálcio, né? Bioestimula da mesma forma. Ele é um ótimo cicatrizante. Então, a gente vai ter um produto que vai passar meses tratando a causa do envelhecimento, que é o derretimento facial. Não só facial, mas também corporal. Uma das dúvidas, né, entre os profissionais é a questão do PRP e o PPP, certo? O PRP é o plasma rico em plaquetas, né, e o PPP é o plasma pobre em plaquetas. Quando a gente faz o processo de centrifugação, a gente vai ter o plasma em geral. Qual é que eu vou utilizar? Só aquela parte da camada buff coat.
Os demais é o PPP. Eu posso fazer o que com isso? Eu posso pegar essa parte e usar como plasma gel. Porque o plasma gel, eu vou pegar o plasma, colocar na incubadora numa temperatura, dependendo, né, da densidade que você quer, em até 90 graus Celsius, vai fazer a desnaturação e vai fazer com que se forme aquele gel, certo? Então, ali ele não vai ser um bioestimulador, ele vai só preencher, por isso que é um preenchedor autólogo. Aí é interessante falar, porque às vezes o profissional está iniciando, aí ele quer pegar o plasma completo e jogar no paciente. Só que assim, ele vai bioestimular? Vai. Só que não como essa parte do plasma rico em plaquetas, né? Você pode usar só essa partezinha e coletar e colocar no paciente, ou então e descartar os demais, ou então colocar tudo. Você que Lembrando sabe. que também tem o PRF, né? Que é o rico em fibrina. O PRF também, só que a centrifugação é um pouco diferente, porque você quer a formação de fibrina, aí você vai pegar a fibrina mesmo e colocar no paciente. Você pode usar no microagulhamento, por exemplo. Como é que funciona? Vou fazer o microagulhamento, depois pego a fibrina, coloco na região. Essa fibrina ela vai passar fatores de crescimento e vai ter uma bioestimulação superior ao plasma rico em plaquetas. Eu vou ter um processo a mais? Vou, mas o resultado vai ser melhor. Então, no caso, o PRF é melhor do que o PRP, no caso... Em relação à bioestimulação, sim. Mas no quesito para preenchimento? Para preenchimento, eu tenho que usar o PRP. Por quê? Porque se eu vou pegar uma fibrina, como é que eu vou transformar essa fibrina em gel? Entendi. Eu não vou conseguir, entendeu? É porque uma das principais diferenças na hora do preparo é o tubo de coleta. Para obter o PRP, eu preciso de um tubo com anticoagulante. Ou seja, eu não vou ter os fatores de coagulação sendo consumidos. Então, eu vou ter o quê? O fibrinogênio ali ainda. Que geralmente é o citrato de cálcio, que é o tubinho azul. Já o PRF, eu posso usar tanto o amarelo quanto o vermelho. Ou até o branco, que vem sem nenhum aditivo. Aí, nele, toda a cascata de coagulação ela vai acontecer, no final, vou ter só a fibrina, que pode ser usado como uma máscara facial após o microagulhamento. E vários estudos já mostram que o microagulhamento associado ao PRF, uma sessão dele equivale a 2 ou 3 sessões de microagulhamento, só ele. E uma coisa bem interessante de falar é que a bioestimulação feita com PRF é uma média de 70 a 100 vezes superior à feita com PRP. Então, se você pega um paciente com a pele madura ou com cicatriz de acne, que você quer fazer um tratamento melhor, com a bioestimulação superior, o ideal é que você faça com PRF. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai, mas o resultado vai ser bem melhor. O PRP, a gente faz uma bioestimulação, só que é uma bioestimulação mais controlada, diferente do PRF, que vai bioestimular mais. Em relação à parte dos seios, qual seria o melhor a ser trabalhado? O PRP, o plasma gel ou o plasma rico em fibrinas? Na realidade, o que é que vai falar qual é a técnica em específico que eu vou utilizar? O meu paciente, certo? Geralmente, o que é que buscam mais fazendo a harmonização de seios? Geralmente, são mães que amamentaram já faz um tempo e o seio ele ficou com um grauzinho de flacidez, mas não querem fazer nenhum tipo de cirurgia, porque só querem melhorar a aparência, entendeu? Aí, geralmente, a gente utiliza o PRP, porque é mais confortável, vai bioestimular e vai volumizar, mas um volume que não vai prejudicar a minha paciente. Então, né? ele mais iria tratar do que volumizar. Ele volumiza, mas aquele volume ele é por até 3 meses, então depois vai sair, né? E durante esse período ele vai estar bioestimulando. Após os 3 meses? Durante esse período, né? De 3 mas meses. após os 3 meses... Após os 3 meses vai diminuir esse potencial de ação, mas ele vai continuar agindo, certo? É porque, assim, como a Bia falou, o PRP, o PRF, plasma gel são técnicas que estão sendo estudadas atualmente na parte de estética. Então, é algo muito novo. Essa semana eu vi um artigo de 2020 de médicos lá de Miami fazendo preenchimento com a parte de plasma gel. E, para eles, era uma técnica assim, super nova. Sendo que essa técnica já é utilizada há muito tempo, só não na área da estética. E, assim, está ganhando um mercado muito bom pelos resultados. A durabilidade também é muito boa. Você já consegue ver artigos que você não via antes, né, com a durabilidade, que é a grande questão.
Porque tem profissionais que dizem que dura um mês, outros 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso, né, acaba pegando muito na questão de dizer exatamente como é que essa técnica vai agir no paciente. Mas hoje já tem artigos que conseguem dizer qual a durabilidade do produto. Em relação aos outros materiais que a gente pode estar utilizando, o que vai destacar o plasma em relação ao ácido polilático, à hidroxiapatita? O que é que vai destacar? Um deles Segurança. é o grau de flacidez, né? Não, mas ele está falando assim, por que, que o plasma vai ser melhor, entendeu, para o paciente? Questão de segurança, não é isso? Isso. Segurança e custo-benefício. Lógico, pode aparecer um paciente que vai ter uma indicação de fazer uma eleva, não vai ter uma indicação de fazer o plasma. Eu posso indicar para ela fazer o eleva? Posso. Mas o que é que também vai falar? Alinhar as expectativas junto com o paciente. Eu preciso entender o que é que o meu paciente quer. Porque não adianta eu chegar e falar para ele, ó, vai funcionar assim. E ele entender que eu vou colocar uma prótese nele. Entendeu? Então, é importante alinhar as expectativas e, de acordo com o que ele espera do tratamento, eu posso ver uma maneira de colocar um procedimento a mais, colocar fios, colocar o eleva, colocar o Sculptra, o que for. Mas o que for ideal para ela, de acordo com as expectativas dela. Entendeu? Tem pacientes que a gente pega que eles têm medo de fármacos. Então, eles preferem algo mais natural. Tem medo de rejeição, que já utilizando o PRP, o risco de rejeição é mínimo. É possível associar o plasma com algum outro bioestimulador no mesmo É procedimento? possível, não tem problema não. É possível, sim. Não é Numa interessante mesma fazer sessão? na mesma sessão, não. Não é interessante por conta do processo inflamatório e pode dar interação, né? Aí não é legal. Mas você dando um intervalo, você consegue fazer, na realidade, um tratamento para o seu paciente. Porque todo procedimento, né, que a gente vai fazer para uma determinada afecção estética, a gente precisa entender que é um tratamento. Não existe veneno na estética. Apesar dele ser um produto autólogo, quais são as contraindicações, as principais? As contraindicações é mais do organismo do paciente em si. O paciente tem alguma doença de base? O paciente está passando por um processo infeccioso? O paciente tem algum tipo de doença que vá prejudicar o resultado dele? Tudo Anemia, isso vai... por exemplo. Tudo isso é um fator para ser uma contraindicação. O paciente é diabético, aí já não é interessante, Câncer. entendeu? Então, Problema imunológico. por isso que são pedidos os exames antes de Isso. fazer. A gente sempre pede pelo menos o hemograma completo. Se for facial, na harmonização glútea, tem os das IST também. Muita gente costuma parar o processo por aí, justamente pelos exames não passarem. Na realidade, não. Os exames, né, como a gente explica dentro do consultório, é uma maneira de segurança para o paciente e também para o profissional. Eu preciso entender como é que está aquele paciente. Ele está bem? Está saudável? Está com algum problema? Está com alguma falta de vitamina? Está com algum IST ativa? Eu preciso saber. Porque como é que eu vou causar um processo inflamatório num paciente que está com sífilis? Num paciente que está com herpes ativa? Então, eu não vou poder mais fazer procedimento? Vai. Mas primeiro a gente precisa que você vá tratar o seu corpo para receber o procedimento. Não adianta você querer fazer um procedimento se você não está saudável. Um exemplo muito comum é a anemia. Se a pessoa tiver com anemia, não é que ela não vá fazer o procedimento, mas ela precisa primeiro fazer a suplementação oral de ferro e aí depois a gente marca o procedimento. O que é que contraindica? A gravidez, que é para tudo. A amamentação. Mas aí, nesse caso, por exemplo, chega um paciente com anemia, uma anemia forte, por exemplo, ela pode... A indicação é melhor que ela volte posteriormente, depois da anemia tratada, ou que ela vá para um bioestimulador mais convencional? Depende da condição. A Bia é uma anemia que é uma anemia falciforme que ela trata há anos e nunca consegue. E ela já é acompanhada por um hematologista. Se o médico dela, que acompanha ela, liberar e disser que está tudo certo para ela fazer o procedimento, ok. Agora, se for algo que ela descobriu, olha, eu olhei o exame, acabei de dizer para ela, você está assim, assim, assim. Aí, realmente, ela precisa ir em busca de um tratamento e voltar posteriormente. Né? Não adianta a gente querer fazer os procedimentos sem o paciente ele estar apto. Isso Só tudo traz intercorrência. Isso tudo vem de uma boa avaliação. O mais importante é a avaliação. São coisas, né, que quando a gente vai fazer especialização, o aluno, geralmente, são cadeiras que o aluno não gosta.
O aluno gosta de estar aí para a cadeira do preenchimento, ir para a cadeira da toxina. Mas quando chega a avaliação facial, não acredito que eu vou passar 2 dias só na... Mas é importante. É muito importante. Uma avaliação bem feita vai evitar que você tenha uma série de buchos na sua vida. Porque o paciente, ele não vai querer saber, é porque eu me engano. Não. Ele não vai querer saber. Ele quer que você resolva. E, assim, né, o que é que a gente precisa ficar atento, nós como os biomédicos? A gente precisa ficar atento porque questão de infecção, por exemplo, tu não pode prescrever medicação. Então, é um problema que você vai precisar levar para um outro profissional resolver, que pode lhe prejudicar. Então, é importantíssimo que seja feita uma boa avaliação e assim como um procedimento seguro, né, para não trazer nenhum tipo de intercorrência. Intercorrências acontecem? Elas acontecem, né? É aquele momento de você respirar fundo, vai dar tudo certo, você se formou para isso, né? Você é capacitado para fazer aquele procedimento. Então, você tem a capacidade também de resolver. A única maneira que você sabe fazer um procedimento de verdade é quando você sabe resolver, né? Ele consegue reverter ele. Então, aí você acha, eu sei fazer isso aqui. Sobre as associações que tu estava falando, pode no intervalo de 30 a 45 dias, mas é feito até no bioestimulador. Se a pessoa começa uma sessão com a hidrox e não teve um bom resultado, o profissional pode mudar para um Sculptra. Tem gente que apresenta melhor resultado com o Sculptra do que com a hidrox. Tem gente, por incrível que pareça, por mais que o Sculptra estimule mais colágeno, reage muito melhor a hidrox do que o Sculptra. Mas sabe o que acontece também? Existem muitos pacientes que querem milagres e escutam muito o nome Sculptra. Porque eu ouvi falar que o Sculptra é a melhor coisa que existe. É muito bom. Só que, assim, não adianta também eu pegar um paciente... Essa paciente aqui, ela nunca fez nada no rosto da vida dela. 70 anos, nunca fez nada. Eu vou jogar logo o Sculptra naquele rosto? Não, primeiro eu vou vou hidratar aquela pele, né? A gente vai fertilizar o solo para jogar as sementes. No caso de pacientes idosos, por exemplo, o PRP, tanto o PRP quanto o PRF, ele seria indicado pelo quesito do sistema imunológico dos idosos já serem mais fraco, traria o mesmo efeito do que um paciente jovem? Traz. Agora sim, questão de processo inflamatório vai ser o mesmo, né? A questão também é a quantidade de procedimentos. O processo inflamatório ele vai ser o mesmo, mas a quantidade de procedimentos, assim como os outros bioestimuladores, precisa ser superior. Só que tem pacientes idosos que, às vezes, têm um grau de flacidez muito elevado. Aí, a gente precisa combinar procedimentos. Eu vou fazer um bioestimulador, mas eu também vou colocar uns fios de PDO. E como é que vai funcionar essa indicação do protocolo? Como é que a gente vai alinhar as expectativas com aquele paciente? Eu preciso entender primeiro como é que funciona a rotina dele, o que é que ele também pode fazer para me ajudar. Porque quando se trata de bioestimulador, é como a Bia costuma dizer, é 50-50. Não adianta eu pegar um paciente que eu vou fazer 5 sessões de Sculptra seguidas, um exemplo assim bem, né? Se a paciente ela está todo dia no sol, sem passar a fotoproteção, sem beber água. E aí, qual é o resultado que essa paciente vai ter? Isso é algo que tem que deixar bem claro na hora da avaliação, porque senão depois eles vão me cobrar. A alimentação rica em açúcar. Não adianta nada estar um fármaco lá bioestimulando todos os dias a sua célula a produzir o colágeno e a elastina e você, ao mesmo tempo, está degradando. E na prática, essa associação com o paciente, vocês têm visto eles cumprindo de maneira boa, tudo direitinho? Sabe por quê? Primeiro, a gente coloca muito medo nos pacientes, né? Porque tem que seguir. E segundo, né, a gente explica quais são as vantagens dele fazer um procedimento e ele também seguir o home care, né? As vantagens são que se tu pode ter um aproveitamento de 100% do teu procedimento, por que tu vai aproveitar só 30%? De um procedimento que tu vai pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000? Aproveitando essa parte do home care, como é que vai funcionar o pré- e pós-operatório desse procedimento dos seios? Pós-operatório é uma palavra muito forte. Pós-procedimento. O pós-procedimento. E o pré? Se restringe só aos exames e avaliação? Ou tem mais alguma alimentação e hidratação, certo? Quando a gente faz o procedimento usando as técnicas de PRP,
Eu preciso que o paciente ele se alimente, uma alimentação rica em antioxidantes, fibras, evite frituras, carboidrato, açúcar, pelo menos uma semana antes. E ingerir bastante água. E tem alguns fármacos que interferem também. Então, é bom evitar fármacos que têm atividade antiplaquetária, como aspirina, ibuprofeno, paracetamol. Porque assim, eu vou tomar esse para deixar o sangue mais fininho, para facilitar na hora da coleta. Não, porque aí quando eu for fazer a centrifugação, pode embolizar. Aí acabou o produto ali. Então, não faça isso, certo? Eu preciso do seu sangue bonzinho, limpinho. Aí, além desses cuidados, ele precisa ingerir bastante água, porque quando a gente faz a harmonização de seios, eu preciso de 30 a 60 tubos. Nossa, assim, né? O paciente, quando você fala que vai tirar de 30 a 60 tubos, eles costumam se assustar ou ficar, não. Então, Às vezes, alguns ficam, eita, mas é muito. Eu preciso de material, né? Para fazer Só que a gente compara com o limite que a gente pode tirar do paciente no dia e com tanto que se tira quando você vai fazer doação de sangue. É bem menor. O paciente, ele faz o procedimento, é super tranquilo. Antes da coleta, ele bebe bastante água. Depois da coleta, vai se alimentar. É o período também que a gente faz a centrifugação, aspira o produto, vê como é que vai ser a divisão e a aplicação, né? Porque existem locais em específicos que a gente precisa fazer incisão no seio. E como é que vai ser a divisão em relação, por exemplo, eu peguei uma paciente recente, que geralmente a gente faz a aplicação toda na cânula, né? Faz só para bioestimulação, volumização, tira umas travinhas. E eu peguei uma recente que tinha estrias nessa região. Então, eu decidi que uma parte do produto eu ia volumizar e tratar na parte interna. E outra parte eu fiz externa, todo em pápula aqui nessa região. Então, eu fiz tudo intradérmico. Aí, eu preciso fazer essa divisão para dizer, olha, se 30 ml eu vou usar aqui no seio esquerdo na parte superior, mais 30 aqui na parte inferior. Então, eu faço todos esses cálculos junto com a Bia, as marcações, e a gente vai fazendo as incisões durante o procedimento. Mas e o pós? O pós é tranquilo. O pós, o paciente vai para casa, a única coisa que ele não pode é ficar tocando, mexendo, né? Para evitar infecção. Pode ficar roxinho, é normal, por conta da cânula em si. Os demais... A questão da alimentação e protetor solar também entram nesse quesito. Muita gente esquece do protetor solar corporal. No pós, né? Exatamente. A gente fez comparativo com o bioestimulador, mas a gente sabe que a harmonização de seios é pouquíssimo conhecida. E quando a gente estava estudando um pouco antes para discussão, a gente viu que tiveram profissionais que fazem com fios de PDO. Do jeito que a gente comparou com o bioestimulador, por que ele seria, com o PRP e PRF, porque ele seria superior aos fios, por exemplo? Na realidade, não é questão de ser superior, não. É o custo-benefício do fio que ele se torna muito alto para essa região. Porque aí, para tu trabalhar com fio de PDO na região dos seios, tu ia usar muito fio. Aí, para o paciente, acaba saindo um valor muito elevado por algo que tu pode tratar de uma maneira mais benéfica, né, em relação a valor e com o mesmo resultado. Mas caso o paciente ele queira um resultado bem rápido, vai fazer uma viagem, uma coisa assim, aí ele pode optar pelos de tração. De tração? Pode. Que é mais caro ainda do que o de PDO. Ele pode optar pelo de tração, sempre, como eu disse, alinhando as expectativas. O segredo é alinhar as expectativas, né? É você dizer para o seu paciente, ó, isso aqui é branco, certo? Se eu te vender o branco, ele não vai ficar amarelo, ele vai continuar branquinho. Você me entende que vai ser branco? Aí você diz, eu entendo, pronto, tá aqui, é branco. Porque tem gente que fala, olha, no dia da avaliação você fala, isso aqui é branco. Aí quando ela chega, olha, você me vendeu branco, mas eu disse que queria preto. Não, mas eu lhe disse que era branco, entendeu? Isso pode acontecer, é normal. Ou então ela não seguiu as recomendações, vendeu o branco, derrubou o café e amarelou. Pronto, isso mesmo. Lembrando que também tem limitação, né?
para todo procedimento. Se a pessoa tem um grau de flacidez muito alto, nem os fios de tração vão dar jeito, assim como na face também. E como é Que que a aí gente vai tem um diferenciar? Quando é que a gente vai indicar o paciente a ir ao cirurgião ou quando a gente pode tratar aquele Pelo caso? grau de flacidez. Existem estudos que têm escalas. Existem, por exemplo, a MES, ela tem uma escala de flacidez dela. Então, a gente vai seguindo com base nessas escalas dos estudos. Se for muito alto, seu caso é de cirurgia. Porém, se você não quiser fazer cirurgia agora, você pode ficar usando os procedimentos como paliativo. Mas se for moderado a leve, aí assim a gente garante algum tipo de resultado para você, desde que ajude o produto. É importante, né? Sempre, porque assim, não adianta você querer prometer o impossível. Você só consegue ir até ali. Passou dali, não dá. Então, é importante sempre falar. Questão dos fios, né? De falar, olha, eu vou conseguir levantar, certo? Mas ele vai ser até um certo ponto, porque a região do seio ela é muito pesada. Então, talvez o fio ele não segure muito tempo. E muito tempo que eu digo assim, 1 mês. Tem gente, por exemplo, no facial, tem um rostinho muito gordo, o fio de tração não vai sustentar. Até, Então, porque- primeiro faz emagrecimento facial, depois você entra com fio. até a questão de ganho de peso, perca de peso vai influenciar. O que Vai. influencia muito o seio é a perca e o ganho muito rápido, amamentação, gravidez, genética também influencia bastante. Muitos pacientes que procuram são pacientes também que fizeram bariátrica. Né? Ao que a gente precisa se atentar em pacientes que fizeram bariátrica? Eles têm uma absorção de nutrientes diferenciada. Então, às vezes, o bioestimulador ele não age de uma maneira muito boa. Né? Mas é só se atentar a isso e ver a quantidade de sessões ou quais procedimentos tu também pode fazer para fazer uma terapia combinada. Entendeu? Pode fazer radiofrequência, criofrequência, entendeu? Só que, assim, a região do seio é uma região que tu não pode fazer vários procedimentos, principalmente esses. Mas pode fazer uma mesoterapia, carboxiterapia, microagulhamento. Isso tu pode estar fazendo e vai te ajudar no resultado. Qual a média de duração do tratamento? De duração, tempo que o O tempo paciente que o vai paciente passar. vai passar realizando os procedimentos. Flacidez, se for com produtos invasivos, né? É uma média de, sei lá, 6 meses. Se for com equipamentos, o tempo é mais curto, mas o resultado também é bem inferior. Porque tu faz uma sessão de Mais menos radiofrequência... doloroso, né? Para pacientes que que não não gostam gosta de agulha. Pronto. É uma opção. Tu pode fazer uma radiofrequência, intervalo de 15 dias. Né? O intervalo vai ser menor, mas em compensação o resultado não vai se comparar a um bioestimulador. Precisa E de muito mais aproveitando sessão. a parte da dor, que ela falou, como é que funciona o manejo da dor nesse tratamento? É tão tranquilo. A aplicação do plasma é muito tranquilo. Mas é utilizado algum anestésico? A gente faz um botãozinho anestésico só para entrar com a cânula. O que é que vai incomodar mais? Quando o paciente precisa, como a moça que eu falei, fazer em pápula, né? Intradérmico. Aí arde Que é na agulha muito. também, né? muito, 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 muito. Mas, né? É preciso. Esse é o Mas não resultado. tem nenhum mecanismo que possa utilizar para disfarçar essa dor? Só tem aqueles equipamentos do microagulhamento, né? O do que faz o tremorzinho, que o povo usa muito pro botox também. É porque assim, gente, você vai fazer uma aplicação intradérmica. Você sabe que dói. Sabe que vai dar um incômodo. É intradérmico. É igual o Skin Buster. Não tem como você fazer. Eu vou colocar uma pomada tópica. Não vai mudar muita Não, coisa. porque o que dói não é a agulha. É o fato de você colocar um produto numa região que não tem espaço. Então, a distensão do tecido vai arder. Porém, assim, vamos tratar do psicológico também. Se for uma dor psicológica e a pessoa achar que um anestésico que ela vai passar tópico vai melhorar, não é que a gente vai impedir. Ela passa 30 minutos antes, a gente retira e faz o procedimento. Porque tem muita gente, que a gente pega até no glúteo, que não tem medo do procedimento, tem medo da hora Da que a gente agulha. está com a agulha dentro do organismo dele. Então, eles ficam em pavor, entendeu? Então, às vezes, é muito psicológico. A pessoa nem está sentindo tanta dor. Mas ela sabe que tem agulha ali, Aí fica... e aí ela fica muito nervosa. Então, é isso. Acho que, gente, vai fazer um procedimento estético, tem medo de agulha? Avisa. Leva uma amiga. Faz pra uma se terapia. Leva uma amiga para ficar ali conversando com você, para você, né, se distrair, leva um filme. Porque assim,
muitas vezes não dói tanto. Tá só aqui. A dor, ela tá só aqui. Só de você ver a gente preparando a cânula, que é desse tamanho. Aí o Paciente paciente... assusta um pouquinho, apesar de não ter ponto. O paciente já fica assim, ó, meu Deus, é tudo isso aí, aí vai doer. Não, não dói, não sente nada. Para o paciente que é completamente leigo, abriu o Instagram, viu lá a harmonização de seios, percebeu que incomoda e quis conhecer. Como é que esse paciente pode escolher o melhor profissional? Quais são os tópicos principais que ele deve buscar num profissional? A avaliação que o profissional vai fazer é onde você pode analisar ele, né? Um bom profissional, ele faz uma avaliação muito bem feita. Quando o profissional chega e você vai fazer um procedimento desses assim, ele fala assim, vamos marcar aqui o horário, fazer, é tranquilo, não precisa de nada, não pergunta nada, aí não é muito bom, né? Porque, querendo ou não, são procedimentos invasivos. E, além da avaliação, você vê o histórico, vê se alguém já fez o procedimento, né, com ele, se você conhece, conversa, né? Ver se o profissional ele é habilitado para aquilo, também é muito importante, né? Porque tem profissionais que não são habilitados a fazer os procedimentos e fazem, e não é interessante. Porque se você tiver uma intercorrência com esses profissionais, aí o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir te auxiliar. E aí você pode ter um problema. Na parte profissional, quais seriam os profissionais que podem exercer essa função de harmonização de seio? Da harmonização de seios, todos os profissionais da estética que trabalham na parte invasiva. Biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, né? Tem que ter especialização em estética avançada. Isso. Mas dentistas não podem, né? Não, porque não pode incorporar. Porque não pode corporal, né? Até onde eu sei é só face e aqui, né? E para quem quer começar nesse mundo, que é um biomédico, já está na pós-graduação, terminando, o que é que ele precisa para ir pegando o jeito nessa prática, para ir atraindo o marketing? Na Como é que ele parte vai de fazer? estética em si, né? Não, na parte... Ele gostou de harmonização de seio, quer trabalhar com A aquilo. harmonização Como é de que ele vai seios. se introduzir naquele mercado? Primeiro passo, conseguir pacientes modelos, né? Para você conseguir pacientes modelos, para você conseguir divulgar o procedimento, você precisa ter pelo menos algum portfólio. parâmetro para mostrar, né? Alguma coisa para mostrar. E sempre se divulgar, né? O segredo é a divulgação, é o engajamento, falar sobre o procedimento, tirar dúvidas. Se você já tem pacientes que são de outros segmentos, você pode chegar, olha, eu estou com essa novidade. A novidade é sempre importante ter, né? Na estética, sempre. Então, fica de olho o que é que está rolando aí no mundo, como que a gente fez, né? A gente trouxe procedimentos que não tem aqui. Quando a gente começou a fazer a harmonização de seios e a harmonização de glúteo, quase não sentia. E o que tinha era aquele glúteo max, que é só a Bem aplicação conhecido. subcutânea e intramuscular. Da maneira que a gente faz, pouquíssimos profissionais fazem aqui em Fortaleza. Ou então até tinha o nome de harmonização, mas era utilizando Sculptra, quando você ia ver dentro do procedimento. Era com Sculptra, não Na é? verdade, quase todas as harmonizações que são vistas, tanto no Instagram como estudo, é tudo voltado para o Sculptra. Em medida de comparação, o que é que vai diferenciar essa harmonização de vocês, as técnicas, das demais que a gente já tem circulando bastante por aqui? Resultado e custo-benefício. E segurança também, é importante. Porque, assim, por exemplo, a harmonização de seios. Se tu for fazer a harmonização de seios com o Eleva, né, tu vai precisar usar o Eleva de 60 ml, que é o maior que é para fazer o glúteo. É muito caro para o paciente. O custo é bem mais elevado. E, assim, tem pacientes que vão precisar de uma nova sessão com 45 dias, se for para tratar flacidez. Então, assim, se ele tiver condições, ótimo, né? Mas a gente trabalha numa estética onde é uma estética mais democrática. Qualquer paciente que queira fazer, ele vai ter acesso àquilo. Por isso que os nossos valores, eles sempre são mais em conta. O que a gente até esqueceu de perguntar, quanto tempo demora mais ou menos o procedimento? De seios, acho que de 1 a 2. É de 1 a 2 horas. Porque o que demora mais é preparar o produto. A aplicação, a paciente ela não sente absolutamente nada. É muito tranquilo. A gente injeta, né, o plasma e ela vai sentir no máximo um ardorzinho lá no final.
É diferente do glúteo, né? Que é quase uma operação. É, No sentido de horas. 5 E horas de duração. Na glúteo. parte de investimento, o profissional que está querendo entrar nesse mercado, o que é que ele precisa investir? Uma centrífuga. Centrífuga de equipamento. É a centrífuga ganhar incubadora, investir também em estudar bastante hematologia, né? A parte também de exames laboratoriais são muito importantes. Eu sei que, mas a gente é formado em análises clínicas. Gente, mas eu me formei há quantos anos atrás, Bia? Eu 6 sou ruim anos. de datas. Acho que uns 6 anos atrás. 6 ou 4 anos, Já? sei lá. 4 anos. 4 anos atrás. E eu tive as minhas cadeiras de análises clínicas, assim, era na metade, né, do curso e um pouquinho no final. Então, assim, eu que fui para a área da estética desde sempre, não lembrava quase nada. Tinha, assim, uma leve Noção. recordação, mas precisei estudar. Tudo de novo. Tem que estudar. Na realidade, você nunca para de estudar. Todo dia tem que estudar. O Matheus, quando vai lá, ele sempre vê que eu estou sempre um livro novo. Sempre pega meus livros. Eu tô sempre trazendo um livrinho dela para casa. A gente tem um déficit muito grande sobre PRPs, PRF, na parte de artigos, né, de pesquisa científica, tem pouquíssimo. Tem algum livro específico? Qual a melhor indicação para estudos Eu acho que nisso? tem. Porque na área de PRP e PRF, o que a gente acha é mais voltado para a área da saúde, né, para dor, na parte da... O arquitetura facial, ele tem. Inclusive o, É uma, o de é uma breve... fibrina junto com microagulhamento. É uma breve citação, na realidade, no de arquitetura. Tu não vai encontrar hoje um livro em específico, né, na parte da estética para falar sobre PRP e PRF. Ele vai ser citado como todas as outras técnicas dentro dos livros, né, que tem. Agora, sim, o que é que você pode fazer? Para você encontrar sobre PRP e PRF na parte da estética, você precisa pesquisar outro nome, que é biofiller. Que aí, em inglês, eles chamam de biofiller o preenchedor autólogo. Aí tu consegue achar artigos, né? São em inglês, lógico, não tem tradução, mas que você consegue ter um acesso melhor e mais atual sobre a técnica. Pode pesquisar biofiller que tu vai encontrar. O que está tendo agora é o do preenchimento. Como a gente citou, o PRP pode ser transformado em preenchimento, né? Quando passa pela incubadora. Já tem estudos de preenchimento de bigode chinês e de lábio já. Com relação a isso. Tão efetivo quanto os convencionais? Sim. Traz o mesmo resultado. Inclusive, no estudo, né, no artigo, que o começo do nome do artigo é biofiller, é uma comparação de vários pacientes que fizeram preenchimento com ácido hialurônico e com preenchedor plasma gel. E eles fizeram a durabilidade de cada um dentro do paciente e foi uma série de pacientes que fizeram. Aí, paciente de todo tipo, novo, velho, não sei o quê, e você consegue ver a mesma durabilidade. É muito legal. Não é que um vá substituir o outro, né? A tecnologia está aí avançando sempre. Mas, assim, em relação a contraindicações, talvez um seja melhor do que o outro. Quem tem alergia a algum produto BDDA que tem no preenchimento, pode ter essa opção agora do preenchimento. Mas a quem- gente pode utilizar o ácido hialurônico nos seios também? É arriscado. É um pouco arriscado, porque, assim, na anatomia dos seios, a gente tem uns alvéolozinhos em toda a extensão do seio. E é muito arriscado você pressionar qualquer um deles, porque é como se fosse uma terminação nervosa e tudo leva à mama. Então, não é interessante. Assim, tem profissionais que utilizam, mas eles sempre falam, o volume vai ser mínimo. Por quê? Se eu boto muito preenchimento nesse local, é que nem na face. O risco de intercorrência é muito grande. Já imagine no seu que eu tenho que botar o quê? E Uns geralmente 25 é ml? essa E região o risco aqui, de ó. intercorrência no seio é bem maior do que no facial. No caso do Com uso- ácido hialurônico, não é que seja maior, mas o problema vai ser maior para resolver, certo? A intercorrência ela vai ser muito chata de resolver. No facial é mais tranquilo. Agora, nessa região, não. E existem regiões em específicos onde você não pode colocar. Então, tem que ter bastante cuidado no que é que a sua paciente quer para você saber se aquilo aqui eu não vou poder botar ali, não. Você tem que ver a dimensão também, né? Diferente de um bigode, o quê? É só isso aqui. Os seios, a compara. pessoa que quer volumizar, ela vai querer o quê? Uns 30 ml de preenchimento. Como é que eu que é faço? Quando melhor é- ir pra
Melhor ir pro plasma. Quando é voltado para o bioestímulo de colágeno, a gente pode aplicar em toda a região do seio ou tem região específica para a gente trabalhar? A gente pode aplicar por toda a extensão ao redor, certo? Eu não posso entrar com a minha cânula aqui, porque, como eu disse, Na hora. quando você vai entrando com a cânula, o paciente, quando você encosta, ela já sente, entendeu? Um choquezinho. Então, quanto mais você vai para cá, maior a chance. Então, para a tua paciente não ficar com a região dolorida, o ideal é que você faça só ao redor, né? E se for com agulha, eu posso acabar Pode. com a perda de sensibilidade daquela região também, pelo trauma da agulha? Não. Ah, se tu Você usar atinge um 30G, nervo, né? né? Mas aí ele vai usar 30G. E é superficial, não... Não Vai influenciaria Pápula em nada mesmo. na questão Não. da sensibilidade. Agora, tu usar uma 18, não tem nem condições. Mas e caso o paciente tenha um erro de aplicação e ele acabe aprofundando um pouco, danificando um pouco a região, como é Ai. que a gente vai... a conduta que ele deve tomar nesse caso? Aí, o que a gente precisa fazer é ter paciência, né? Para que passe o processo inflamatório só. Então, se ele sentir muito desconforto, aí ele vai precisar ir para a medicação e cortar o efeito do bioestimulador. Mas e a medicação a gente já teria, então, que encaminhar para o médico, para ele? Tem que encaminhar para o médico poder resolver. Né? Você explica como é que foi o procedimento, mas não é nada muito grave. Mas aí, como se for medicação anti-inflamatória, né? Aí vai acabar com o efeito do teu bioestimulador se for dentro dos 10 dias. Entendi. Dúvidas? A gente vai ver se tem... Alguma dúvida? se mandaram. Como é que tá a live aí? Eu tô no meu, vou até desligar, porque... Deixa eu olhar se mandaram alguma... Porque acredito que as principais dúvidas a gente sabe. Eu acho A gente que pode tudo falar foi sobre o glúteo esclarecido. também. Digita aqui o nome do podcast. A gente consegue ver se mandaram alguma dúvida no chat? Não consegue. Dito no podcast. Mas foi legal. Acho que a gente... Pronto, a gente vai só apresentar o Instagram das doutoras. E mostrar também como é que é um antes e depois, né? Porque para quem escutou tudo isso aqui, visualizar como é que é o antes e depois rapidinho. Aí, essa sou eu. Aí, aqui são os da harmonização de glúteo, né? Que é feita a mesma técnica, só que a volumização é um pouco diferente. Que a gente usa o preenchimento nesse caso. É, o preenchedor autólogo, né? Pode ir descendo, que aí vai chegar lá no dos seios. A dos seios, ela tem uma levantadinha pós-imediata, Aqui, ó. mas a gente melhora vem com 3 meses. Dessa paciente aqui, foi mais uma correção de assimetria e uma leve volumização, certo? A gente Esse é o pós-imediato, no caso. É, o pós-imediato. O que é que a gente vai ver? Que foi uns procedimentos de bioestimulação. Então, o resultado não é imediatamente. É depois de 45 dias, pelo menos, para a gente conseguir ver o resultado. É por isso que tem gente que comenta assim, não vi diferença, não entende o procedimento, vê o podcast que você vai entender. Aí você vem e comenta de novo. Ah, agora eu entendi. Por isso que a gente tenha tirado todas as dúvidas. E aproveitando já para avisar que próxima segunda-feira tem o mesmo bate-papo, só que sobre ozonioterapia, com 2 outras ligantes da Liga e o profissional especializado na área. Eu queria agradecer, né, por estar aqui. Olha eu aqui. Foi muito legal a experiência de estar aqui. É Nosso muito primeiro podcast. interessante, né? Porque não é nem a questão do podcast, é estar aqui na Nassau, é bem nostálgico. A gente agradece ter essas duas ex-alunas, né, aqui, que estão muito bem colocadas no mercado da estética, trazendo esses protocolos aqui pra gente. É um prazer iniciar o nosso podcast com vocês duas. E para quem está iniciando e tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente tira sem problema nenhum. Eu adoro conversar com estudantes que estão iniciando ou têm alguma dúvida no mercado da estética, Adoro mesmo, ela me adotou. Porque, para mim, quando eu iniciei, foi muito difícil, porque os profissionais eles não queriam, né, ajudar, eles não querem
explicar, não precisa nem ensinar, mas explicar o mínimo, né? Tem um pouco dessa desunião e o que não é legal, né? O mercado ele tá aí para todo mundo, então o que vocês precisarem. Obrigada Ninguém mais solta uma a seringa de vez. ninguém. É. Obrigada. Obrigada.